Olá, para você que está aqui comigo, Retacha aqui com vocês. Vamos iniciar mais uma semana juntinhos por aqui. Hoje começando esse trabalho num formato diferente, eu espero que eu consiga dar continuidade a ele, que é poder gravar o vídeo para o YouTube dos áudios e compartilhar o áudio lá no Spotify, né, e no grupo do WhatsApp para quem está no WhatsApp. Então, eu espero que esse trabalho seja bem aceito por vocês, eu aceito feedbacks, vamos ver aí como é que vocês vão receber isso, até para eu saber se eu continuo nele ou não. Então vamos lá, espero que você tenha tido um excelente final de semana e hoje eu senti que a gente precisa conversar um pouquinho a respeito de por que as nossas orações às vezes elas não são atendidas. Isso é muito importante da gente entender melhor. Então vamos conversar um pouquinho aqui a respeito de energia. A gente precisa conversar e entender o que é a substância que compõe toda a criação e como que essa substância se manifesta, né, nessa realidade, para que a gente consiga obter conhecimento mesmo e através desse conhecimento a gente consiga exercer a prática e experimentar isso no dia a dia, né? Porque uma coisa é aquele conhecimento que a gente adquire a nível de intelecto, né? E aquilo passa de nada mais do que uma informação armazenada no nosso HD, para que então a gente possa ter uma experiência mesmo direta, né? Para que a gente possa colocar esse conhecimento em prática e através dessa prática a gente olhar e falar assim, não, eu sei que isso é assim por causa disso, 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 isso funciona por causa disso, disso, disso. Isso é o que a gente tem de mais rico, é a experiência. Né? E é isso que nos convida à espiritualidade, aplicar o conhecimento, né? Para ver se funciona. Né? Afinal de contas, tantos mestres já passaram nesse mundo, todos eles falam as mesmas coisas, às vezes com palavras um pouco diferentes. E o que eles querem dizer? Vamos entender isso um pouco melhor. Então vamos lá. A gente sabe que tudo é energia, né? Se a gente for pegar você, a constituição de você, dessa cadeira que eu tô sentada, ou o celular que você tá aí segurando para me assistir, talvez, ou o computador, se a gente for destrinchar isso em substâncias cada vez menores, digamos assim, né? Em partes cada vez menores, a gente vai chegar no átomo, que é o que compõe todas as coisas. E se a gente pegar esse átomo e dividi-lo em partes cada vez menores, a gente vai chegar ao ponto de observar somente energia. Energia constituindo todas as coisas, né? E a gente já encontra aí a similaridade entre todas as coisas, o que há em comum em tudo que existe, né? E a gente sabe que Deus é luz, Deus é energia, Deus é o que compõe toda a existência, toda a criação. Então, ele tem que ter deixado um pouco de si em tudo que ele criou, não é mesmo? Não somos feitos à imagem e semelhança dele? Então, como que essa energia ela se manifesta, né? Ela se manifesta através de vibração, por exemplo. Né? E essa vibração pode ser umas vibrações mais elevadas, pode ser vibrações mais baixas, né? O que a gente chamaria, talvez dentro da espiritualidade, de vibrações mais sutis e vibrações mais densas, né? Então, por que isso é importante para eu entender por que as minhas orações são ouvidas em alguns momentos e em outros não? Isso vai ajudar a gente a entender aquilo que a gente é, nós somos alma, né, vivendo a experiência nessa realidade através de uma veste física, que é o corpo, e essa veste física ela tem uma consciência, né, que trabalha para a manutenção da sobrevivência, que é o ego. E esse ego, ele vem dotado de preocupações, de organizações de trabalho focadas na sobrevivência, né? Na continuidade aqui da vida como ele conhece nesse plano. Enquanto que a alma é eterna, né? A alma é a semelhança com o Criador e tudo que ela mais quer é retornar para casa, retornar para essa união divina.
Então a gente tem essas duas vozes atuando dentro de nós, uma mais material e uma mais voltada para o espiritual. Só que qual que é a função de uma oração? Né? Se eu tenho uma mais material, significa que ela está vibrando mais denso. Se eu tenho uma mais espiritual, significa que ela está vibrando mais sutil, certo? E isso conecta com a nossa explicação aqui a respeito de energia, vibração e tudo mais. Então, qual que é o sentido de se fazer uma oração? Né? Para que serve uma oração? A oração, a gente parte do princípio de que a gente tem uma intenção de comunicar algo para Deus, né? O que é essa comunicação? Eu vou pedir alguma coisa, eu vou às vezes agradecer por alguma coisa, ou eu vou pedir orientações, né? Eu vou pedir alguma coisa, pedir orientação, tá se conectando aí, né? Mas basicamente isso, eu tenho uma intenção de comunicar algo para alguém, que é Deus, né? Então, quem está comunicando na oração? Esse é o primeiro ponto, para a gente entender por que algumas orações são atendidas e outras não. Quem está comunicando? Quem está ali fazendo a oração? É o ego ou é a alma? Como assim, né? Às vezes a gente para e pensa assim, nunca pensei nisso. Pois é, mas a gente precisa entender. E como é que a gente vai discernir quem que está fazendo a oração? Através da intenção. O ego, ele busca soluções, ele busca pedidos somente para aquilo que é de material. E isso, obviamente, não quer dizer que a gente não possa pedir coisas materiais. Por exemplo, não significa que eu não posso pedir para Deus me ajudar a ter um plano de saúde, a ter, sei lá, um carro melhor, ou ter um carro, porque às vezes eu nem tenho um carro. Uma coisa não quer dizer a outra. Mas é diferente de quando o ego pede esse, por exemplo, carro, de quando a alma está pedindo por esse carro. E nós vamos chegar lá. E a alma, quando ela está comunicando para Deus uma intenção, ela vem se conectar com algo muito mais profundo do que a materialidade em si. Ela quer algo sempre muito mais elevado, né? Então, olha a diferença. Se eu me coloco em oração para poder pedir, vamos pegar o mesmo exemplo de um carro, eu vou pensar, vou exagerar bastante aqui, mas para vocês verem que no dia a dia é mais ou menos assim mesmo que funciona. Eu vou pedir para Deus me dar uma Ferrari, porque se eu posso pedir o que eu quiser para Deus, que Ele vai me ouvir, então eu vou pedir logo uma Ferrari, né? Se eu posso pedir um carro, por que não pedir uma Ferrari? Agora, quando a alma está fazendo o pedido, ela não pede nada pensando somente em si mesma. Ela tem todo um contexto que vem avaliado, muito mais profundo do que a avaliação do ego, que está pautado no eu individual. A alma vai pensar: bom, para as atividades que eu exerço no dia a dia, eu preciso de um carro que talvez, sei lá, tenha espaço para eu transportar materiais, né? Porque eu trabalho transportando materiais, por exemplo. Então eu preciso de um carro e eu vou ficar muitas horas nele. Então eu preciso de um carro que caibam pessoas do meu lado, que seja confortável, que dê para eu transportar os materiais, que seja econômico, porque eu também não quero ficar gastando demais com esse carro. É um carro para trabalho, né? Ao mesmo tempo, se der para fazer pequenas viagens e couber minha família, melhor ainda. Então eu preciso de um carro que também me atenda nesse quesito. Então percebe que o pedido da alma, ela vai englobar o todo. Ainda que ela esteja pedindo por algo material, ela não está pensando só em si mesma. Entende? A visão da alma é muito mais global. E muitas das vezes também um outro enorme diferencial é que quando a alma está presente fazendo orações, ela vai sempre se conectar com coisas que são mais transcendentais. Me ajuda, Pai, me ajuda, Criador, me ajuda, Deus. Né? Me ajuda a lidar com essa inveja que eu estou sentindo, por exemplo. Me ajuda a vencer os desafios que me tornam cada vez mais individualistas. Me ajuda a me aproximar mais de você. Me ajuda a vencer as forças do ego.
né? Gratidão pelo dia maravilhoso que eu tive hoje, por todos os aprendizados, eu consegui ver nessa situação. Que apesar de terem sido difíceis, eu consegui obter esse aprendizado, né? Então percebe, a alma ela tem uma visão muito mais expandida e ela tem um desejo muito grande de se conectar com Deus, né? Então isso é um ponto muito importante para a gente observar quando a gente estiver fazendo as orações. Segundo ponto muito importante, ambas têm uma intenção, já falamos, né? A gente identificar quem está fazendo oração e a intenção por trás. Outro ponto muito importante, que é o segundo ponto, quando o ego está fazendo uma oração, né, ele está apenas proferindo palavras. Só isso. Ele vai falar. Às vezes ele pode fazer até uma oração, vamos supor, faz um Pai Nosso, que é uma oração extremamente linda e poderosa, mas ele faz de forma vazia. Por que é vazio? Porque eu só estou repetindo palavras. Eu não estou conectado com o que eu estou falando. Então, o ego acredita realmente que ao fazer aquilo vai produzir um efeito. E como que é a oração feita pela alma? Ela eleva para Deus a verdade daquilo que existe no coração. Então, muito comum quando a alma está presente fazendo oração, ela elevar para o Criador os sentimentos que estão no coração. Então, é muito comum nesses momentos a gente sentir a força daquele sentimento dentro de nós sendo elevado a Deus. Então, por exemplo, se eu quero realmente um carro, vamos pegar um exemplo material também, daqui a pouco eu dou um espiritual. Se eu quero realmente um carro, eu elevo para Deus aquela real necessidade dentro do meu coração. Sabe, na hora que eu tô ali fazendo oração, eu tô realmente mostrando para ele, Pai, eu realmente preciso disso. É algo que realmente tá se fazendo necessário no contexto de vida que eu tô, sabe? E quando é uma coisa mais elevada ainda, mais sutil ainda, ela realmente vai abrir o coração em relação à dor que ela tá sentindo referente a algum desafio do dia a dia, né, a um adoecimento físico, a alguém que ela ama, que está preocupado, um desejo muito grande de se conectar mais, de sentir mais o Criador, sabe? Então ela vai pegar aquele sentimento de desejo por amor, ou de solidão, ou de tristeza, ou do que quer que seja, e a partir daquele sentimento é que as palavras vão fluir. Né? Então isso é algo que é muito forte e geralmente quando a gente está fazendo uma oração, que a gente está se movendo nessa oração a partir do sentimento, é muito comum as lágrimas virem, né? E aí, quando as lágrimas vierem, elas podem acontecer por duas razões. São lágrimas de libertação mesmo, assim, você está liberando excessos dentro de você, o excesso de preocupação, excesso de raiva, excesso de medo. Você está liberando excessos ali, então acaba se te purificando a liberação dessas águas. Ou pode ser também porque você está ali expressando tamanha verdade para o Criador, você realmente está ali se libertando naquele momento a partir da sua verdade, que você está recebendo mesmo dele naquele momento muita luz. E essa luz, a gente não fala que Deus é amor? Essa luz é preenchida de amor. Amor é uma energia muito sutil, muito elevada, que quando se conecta com a gente transborda, ela vem também purificando, né? E às vezes a gente chora também por sentir esse amor, que é algo muito bonito, né? Então a gente tem essas duas situações, a purificação por causa de liberação de excessos e a purificação por causa da recepção mesmo dessa luz divina, desse amor que vai chegando pra gente. Então esses são os segredinhos aí pra gente poder ter orações que sejam atendidas, né? E se conectar basicamente com aquilo que está acontecendo dentro do seu coração. Né? O que você está sentindo de verdade aí? E aqui vai uma dica extra também para quem quiser fazer orações dentro de um contexto mais cabalístico, né? Uma coisa que a gente aprende dentro da cabala e que é muito interessante. Todo mundo já ouviu falar dos dois anjinhos que acompanham a gente, né? Um bom e um mau. O bom anota todas as nossas ações boas e o ruim anota todas as nossas ações ruins. Então, quando a gente está com sentimentos ruins que a gente quer elevar para Deus, o que a gente aprende dentro da Kabbalah? Se você tem coisas ruins para dizer para Deus, sentimentos ruins, abra sua verdade para o Criador, mas de forma mental, não verbaliza. Porque a gente sabe que a palavra da vida
né? E esse anjo vai estar ali anotando no livro da sua vida essas informações que lá no seu julgamento, né? Isso pode aparecer. Então tem isso também, a gente sabe que essa informação dessas coisas que a gente fez ao longo da vida, elas estão presentes em muitas culturas, em muitas doutrinas, em muitos livros sagrados. Então, existe de fato uma situação assim, né? E a Cabala, que ajuda a gente a fazer a decodificação, né, da Bíblia, ela ajuda muito a gente a compreender isso. Então, ela traz essa dica. Então, se você tem sentimentos ruins para externalizar para Deus, faça-os mentalmente. Se você tem algo para agradecer ao Criador, faça em voz alta. Porque agradecer é fazer a graça descer, né? Então faça essa graça descer de modo consciente, dê vida a essa graça, né? Reproduza mais disso, porque aquilo que a gente fala, a gente dá vida, né? Então reproduza mais dessa graça. Então isso é uma dica também muito importante para a gente fazer. E eu quero finalizar também esse assunto trazendo uma outra informação importante para a gente fechar o combo do assunto da importância das orações. Eu sugiro você, se você já faz isso, você já sabe a força que isso tem. Se você nunca fez isso, eu te sugiro, né, repensar, talvez, experimentar e sentir, provar isso aí para você ver o efeito. Experimente fazer as suas orações com as mãos unidas, porque é assim, quando a gente une as mãos, a gente está unindo as polaridades energéticas, os dois hemisférios cerebrais, a gente está se unificando mesmo com o Criador. E procure fazer as suas orações ajoelhado. Ajoelhe-se diante de Deus. Por quê? Quando a gente se ajoelha, a gente está colocando o ego abaixo dele. A gente está colocando o ego lá embaixo para que ele esteja ocupando o lugar que ele deve ocupar dentro de nós. Então, isso é um combo, né? Isso é muita informação preciosa que eu tô trazendo aqui para vocês, né? Procure se ajoelhar, unificar as suas mãos, observar se aquilo que você vai falar é algo que está partindo de um sentimento sincero no seu coração, se você está conseguindo abrir essa verdade, ou se é algo que tá vindo ali, que às vezes tem lágrimas de crocodilo também, né? Não sei se você já ouviu falar nessa expressão, que são aquelas lágrimas que não vêm da verdade do seu coração. É aquela lágrima que vem daquela pirracinha do ego, né? Eu quero que seja assim e tal. Então, isso também é uma coisa para você silenciar. Opa, não tô pronto para fazer oração. Deixa eu fazer uma meditação aqui, deixa eu purificar os meus pensamentos, dar uma elevada na minha vibração para ver se eu consigo conversar com Deus do modo correto. Porque senão eu vou ficar aqui talvez produzindo palavras que vão materializar realidades que não são compatíveis com aquilo que eu quero vivenciar. Percebem a diferença? Então é isso que eu sinto de compartilhar hoje com vocês. Uma excelente semana, um grande beijo para você, fica com Deus e até a próxima.